Chuck Norris foi ridicularizado por um jovem treinador de artes marciais diante da multidão. Ainda está vivo, velho, o rapaz zombou. Mas em vez de se irritar, Chuck apenas o encarou e depois subiu no tatame. Não houve gritos, nem golpes precipitados. Apenas um toque, um simples bloqueio suave e uma frase dita em tom sereno. Eu já terminei esta luta antes mesmo de você lançar o primeiro soco. Naquele instante, todo o dojo ficou em silêncio. Aquilo não era sobre uma luta. Era sobre ego, humildade e redenção. Agora vamos começar. A entrada do dojo não tinha nada de especial. Uma porta de correr simples com moldura de bambu, quase modesta, exceto pelo letreiro de neon acima piscando em azul elétrico as palavras Watanabe Martial Arts Academy. Mas lá dentro era outro mundo. O ar denso com o cheiro de suor e ambição. Espelhos cobrindo as paredes refletiam um mar de alunos em uniformes brancos, movendo-se em uníssono. O piso de madeira brilhava sob as lâmpadas fluorescentes suspensas no teto alto, e cada passo, cada respiração ofegante, ecoava no espaço. Ao longo de uma parede, fileiras de troféus dourados reluziam sob a luz, cada um ostentando inscrições chamativas como Campeão Nacional de Karatê 2018, Mestre do Chute Voador 2019 e outros títulos de orgulho. Diante da turma, Sensei Amaru Watanabe atraía todos os olhares. Vestia um uniforme personalizado com bordas vermelhas e douradas, a faixa preta amarrada com perfeição. Cada soco no ar estalava como um chicote. Cada chute alto era veloz, exigindo atenção. Ele abria um largo sorriso sempre que um aluno o observava, dentes tão brancos que chegavam a ofuscar. Claramente aquele era o palco dele. No fundo do salão, a porta de correr se abriu sem ruído. Um homem entrou de forma discreta, quase se fundindo ao ambiente. Tirou os sapatos e pisou na beira do tatame com naturalidade tranquila. Chuck Norris não precisava de roupas chamativas para ser reconhecido. Na verdade, usava jeans comuns e uma jaqueta cinza gasta, parecendo mais um visitante casual do que uma lenda viva das artes marciais. Os cabelos grisalhos marcavam as têmporas, o rosto carregava os traços do tempo, mas sua postura ereta, o olhar sereno e atento, transmitiam presença. Não houve tambores anunciando sua chegada, apenas o som distante de passos sobre a madeira e o farfalhar de tecidos quando os alunos continuaram a treinar. Chuck permaneceu imóvel, braços soltos ao lado do corpo, emanando uma presença silenciosa. Poucos o notaram no início, e ele preferia assim. Para ele, aquilo não era uma aparição, apenas observação. No tatame, um garoto de cerca de 10 anos praticava repetidamente um chute frontal básico. Sua faixa branca já encharcada de suor. Era franzino, pernas e braços finos, movendo-se mais por esforço sincero do que talento natural. A cada chute, perdia um pouco o equilíbrio, mas logo se ajustava e tentava de novo, o rosto contraído em concentração. Foi essa perseverança que prendeu o olhar de Chuck mais do que os troféus cintilantes ou os gritos em uníssono. Um leve sorriso surgiu em seus lábios ao vê-lo insistir. Um chute, uma oscilada, depois o equilíbrio retomado. Naquilo havia o reflexo de um Chuck jovem em um dojo empoeirado, também tropeçando, também persistindo sob o olhar rigoroso de seu mestre. Chuck quase podia sentir o cheiro da madeira antiga e dos tatames do pequeno dojo de sua juventude. Em sua mente, era novamente o menino descalço no uniforme largo, tentando chutes desajeitados que faziam suas pernas tremerem. Lembrava bem de seu primeiro professor, um veterano da Guerra da Coreia chamado Sensei Lee, que corrigia sua postura com toques firmes de um bastão de madeira. Não havia plateia, nem câmeras, apenas o canto das cigarras lá fora e a voz constante do mestre. De novo. Naquela tarde, Chuck caiu incontáveis vezes, dedos dos pés doloridos, orgulho ferido.
Mas quando finalmente executou o chute corretamente, o velho mestre apenas assentiu com um leve sorriso. Naquele instante silencioso, Chuck sentiu um orgulho maior do que qualquer medalha que viria a receber. Com os braços cruzados, a jaqueta gasta enrugada nos ombros, Chuck continuou observando em silêncio da beira do tatame. Sensei Watanabe só percebeu o visitante quando se virou para dar o próximo comando. Ele demonstrava uma combinação de chutes giratórios complexos quando notou o movimento junto à entrada. Parou, pousou o pé suavemente no chão e bateu palmas uma vez. O som ecoou e toda a turma se deteve, voltando os olhos para o mestre. O olhar de Amaru Watanabe se estreitou ao ver a figura simples. Estava em seus 40 e poucos anos, cabelo preso, bigode aparado com perfeição. Corpo forte sob o uniforme luxuoso. A postura de quem exige respeito. Estranhos raramente entravam em seu dojo sem aviso. No silêncio repentino, podiam-se ouvir o zumbido da lâmpada de neon e a respiração de mais de 20 alunos aguardando instruções. Chuck permaneceu sereno, mãos juntas à frente, sem intenção de interromper. Sua calma destoava da tensão do ambiente. Por fim, Watanabe quebrou o silêncio com um tom polido, mas firme o bastante para todos ouvirem. Bem-vindo à Academia de Artes Marciais Watanabe. Em que posso ajudá-lo, senhor? Todos os olhares se voltaram para Chuck. Alguns alunos cochicharam, a curiosidade espalhando-se rápido. Visitantes eram raros, ainda mais sem agendamento. Chuck inclinou levemente a cabeça em respeito. Não quero atrapalhar, disse em voz grave e tranquila. Só vim assistir. Ele falou tão baixo que alguns alunos próximos tiveram de esticar os ouvidos para ouvir. O sensei franziu levemente a testa, pouco acostumado a alguém dentro do seu dojo falar com tanta calma e naturalidade em plena aula. Observar é. Watanabe repetiu, dando um passo à frente, os pés descalços deslizando sobre o assoalho sem fazer barulho. O sorriso voltou ao seu rosto, mas agora um pouco mais frio. Normalmente não permitimos que estranhos assistam aos treinos. O senhor estaria interessado em se inscrever na turma? Se for o caso, pode marcar um horário. Chuck balançou a cabeça suavemente. Agradeço a recepção. Mas, na verdade... Ele fez uma pausa, olhando para o menino de faixa branca que agora se encontrava entre colegas mais altos, o rosto corado pela atenção inesperada. Vim para assistir a uma criança que está treinando. Mais uma vez, o silêncio tomou conta do dojo. Todos os alunos voltaram os olhos para o garoto de faixa branca, que se contorcia, envergonhado com a súbita exposição. O sorriso de Sensei Watanabe congelou. Ele também lançou um olhar ao menino, depois voltou-se para Chuck. A resposta estava fora de suas previsões, tirando-lhe o controle de uma forma que golpe algum jamais conseguira. O salão permaneceu imóvel por longos segundos. Apenas o som de uma gota de suor caindo da testa de um aluno mais velho no chão, quase imperceptível. O rosto de Watanabe passou da surpresa para uma neutralidade cuidadosamente ensaiada. Acostumado a se apresentar diante de plateias, sentia os olhares dos alunos sobre si, aguardando sua reação. Ah! Amaru Watanabe disse enfim, ajustando o tom e retomando o sorriso largo. Essa criança é um dos meus alunos. Todos aqui são meus discípulos, e todos são excepcionais. Ele ergueu a mão num gesto amplo, indicando a turma inteira, perfilada com disciplina. Treinamos com dedicação e temos muito orgulho das conquistas que alcançamos. Ele inclinou a cabeça na direção da estante de troféus, onde a luz refletida fazia os prêmios dourados parecerem brilhar ainda mais intensamente. O nosso dojo é famoso pelas vitórias em competições e pelo estilo único que desenvolvi. Seu peito inflou ao falar, a voz ressoando forte pelo ambiente. Chuck acompanhou com o olhar o gesto de Watanabe, passando pelas faces dos alunos, adolescentes, adultos, homens e mulheres, todos perfilados. Alguns se endireitaram ainda mais,
orgulhosos das palavras do mestre. Outros, porém, incluindo o garoto, pareciam confusos, dividindo o olhar entre Chuck e o sensei, como se percebessem a tensão oculta no ar. É admirável. Chuck respondeu com educação após o discurso eloquente de Watanabe. Parece que o senhor construiu algo realmente impressionante. Escolheu bem as palavras, e o respeito em sua voz era sincero. Os troféus, os alunos disciplinados, os uniformes impecáveis. Era evidente que aquele sensei administrava um dojo sério. Mas Chuck também percebeu a rigidez nos ombros de alguns alunos. Notou como uma jovem no fim da fila contraía o rosto, como se sofresse com músculos doloridos por excesso de esforço. Reconheceu a postura orgulhosa de Watanabe, algo que ele mesmo conhecera muito bem nos primeiros anos da própria fama. Watanabe se aproximou mais, cada passo calculado. Agora estava a poucos metros de Chuck. Em altura não havia tanta diferença. O sensei era alto, mas Chuck, apesar da idade, mantinha-se ereto, firme. A diferença real estava na presença. De um lado, a autoconfiança exibicionista. Do outro, a serenidade quase invisível, a menos que alguém soubesse realmente observar. Sempre recebemos lutadores de todos os lugares, Watanabe disse, inclinando levemente a cabeça. Mas devo admitir, é muito raro alguém vir aqui apenas para observar uma criança treinar. Sua voz tinha um tom investigativo, como quem convida o outro a se explicar melhor. O homem de jaqueta gasta apenas deu de ombros. Às vezes, pode-se aprender muito observando uma criança. Chuck respondeu. Seus olhos voltaram ao menino, que o encarava sem saber se devia sorrir, abaixar a cabeça ou desviar. Chuck inclinou levemente o rosto num gesto de encorajamento. Por exemplo, sobre as bases, sobre a alegria de treinar. Isso nos ajuda a manter o que é essencial. Ao ouvir aquelas palavras, o garoto de faixa branca ergueu o rosto e esboçou um sorriso tímido. Por um instante, seus olhos brilharam de orgulho. Não por uma vitória ou destaque, mas por ser reconhecido e valorizado simplesmente pelo esforço. Alguns outros alunos começaram a se mexer, trocando olhares discretos. Era uma perspectiva incomum naquele dojo conhecido por técnicas chamativas e triunfos em campeonatos. O sorriso de Sensei Watanabe tornou-se forçado. Ele sentia a atenção da sala se afastando dele e se voltando para o visitante, mesmo que só um pouco, e isso o incomodava. Aquele era o seu dojo, onde sempre fora o centro. Não sabia explicar porquê, mas havia algo na presença e nas palavras de Chuck que o deixava desconfortável sob a máscara habitual de cordialidade. É uma visão muito particular, Watanabe disse, mantendo a polidez, mas com um toque de irritação. Mas aqui, acreditamos que é ao superar limites e buscar a grandeza que descobrimos quem realmente somos. Estabelecemos metas elevadas, troféus, técnicas, e as perseguimos. É aí que ocorre o verdadeiro crescimento. O senhor não concorda? Mais uma vez, ele apontou para as chamadas conquistas grandiosas, espalhadas pelas paredes, certificados, fotos dele quebrando tábuas no ar, apertando a mão de celebridades locais, posando ao lado de alunos com medalhas. Chuck refletiu diante da pergunta. Lembrou-se dos gritos da plateia nas competições, da sensação de uma medalha pendurada no pescoço, da adrenalina dos grandes combates. Mas essas lembranças vinham misturadas a outras. O silêncio dos treinos ao amanhecer, o farfalhar das folhas do lado de fora do velho dojo, onde praticava milhares de vezes um simples soco. A mão do mestre pousando suavemente sobre o punho, corrigindo o movimento. Ele sorriu de leve e olhou para Watanabe. Os objetivos são importantes. Chuck concordou, a voz ainda calma e serena. Mas a humildade também. O respeito, igualmente. Às vezes as maiores lições não acontecem quando todos estão olhando. Não havia crítica em suas palavras, mas soaram como um desafio velado. Alguns alunos cochicharam,
surpresos com a ousadia de um estranho falar sobre humildade diante de seu mestre. Nos olhos de Watanabe brilhou um lampejo de incômodo. Manteve a aparência composta, mas dentro dele uma chama se acendeu. Quem é esse homem? Pensou. Para entrar no meu dojo e pregar, ainda que indiretamente, sobre humildade. Então, algo lhe atingiu como um soco repentino. Ao repetir mentalmente as últimas palavras do visitante, reparando melhor no rosto, na barba, no olhar tranquilo sem sombra de medo, e na postura firme e confiante, tudo começou a se encaixar. Amaru Watanabe era um conhecedor do mundo das artes marciais, especialmente das figuras icônicas, das lendas. No fundo da mente, um nome surgiu de imediato. O Senhor. Watanabe murmurou devagar, a máscara de polidez escorregando um pouco à medida que a curiosidade real aparecia. O Senhor me parece familiar. Ele examinou outra vez o rosto e a postura de Chuck. E então, como um golpe invisível, compreendeu. Alguns alunos mais velhos sussurraram entre si, experientes o bastante para reconhecer. Chuck Norris, murmurou uma jovem para a colega ao lado, os olhos arregalados de espanto. O nome se espalhou entre os alunos como uma onda de murmúrios excitados. Chuck permaneceu imóvel, sem confirmar nem negar, apenas com meio sorriso nos lábios. Estava acostumado a isso sempre que visitava um dojo discretamente, como se uma lenda tivesse saído da tela e aparecido diante deles. Os alunos mais jovens pareciam confusos, conheciam o nome apenas como uma piada repetida pelos pais. Nunca o tinham visto lutar de verdade. Mas os mais velhos e os instrutores assistentes sabiam. Era uma lenda viva. Um campeão mundial, astro de cinema que já lutara ao lado de Bruce Lee, um ícone marcial. Se os troféus na parede eram estrelas locais, Chuck Norris era uma supernova. O coração de Sensei Watanabe falhou um compasso, e isso estava fora de todos os cálculos. Mas, rapidamente, estratégias começaram a se formar em sua mente. Se Chuck Norris estava presente em seu dojo, aquilo era uma oportunidade de ouro, uma chance de construir fama, um golpe de publicidade. Um vídeo dele fazendo sparring com a lenda Chuck Norris poderia se espalhar pelo mundo. As pessoas viriam assistir. O dojo explodiria em notoriedade. Ele bateu palmas 2 vezes, firme, retomando a atenção dos alunos que cochichavam. Muito bem, todos, voltem ao treino, ordenou. A autoridade em sua voz fez a turma retornar aos lugares, ainda que muitos continuassem lançando olhares furtivos a Chuck no fundo do tatame. Watanabe voltou-se para Chuck, o sorriso brilhante de novo no rosto. Senhor Norris, é realmente uma honra ter o senhor visitando nosso humilde dojo. As palavras soaram respeitosas, mas o olhar carregava um desafio. Estávamos praticando algumas técnicas básicas e algumas combinações avançadas. Talvez o senhor queira colaborar? Tenho certeza de que meus alunos aprenderiam muito com a sua perspectiva, mesmo apenas assistindo a uma demonstração. A sala prendeu a respiração. O sensei acabara de convidar Chuck Norris a demonstrar uma técnica, qualquer técnica. Era um convite e também um desafio. Chuck descruzou lentamente os braços. Sentia claramente a mudança na postura de Watanabe. O convite agora parecia uma espada envolta em veludo. Ele inclinou levemente a cabeça, em sinal de cortesia. Sou apenas um visitante, Sensei Wadon. Não quero interromper sua aula. Não há problema, Watanabe insistiu, abrindo os braços para convidá-lo ao centro. Nas artes marciais, compartilhamos e aprendemos uns com os outros. Por favor, uma pequena demonstração. Talvez de uma técnica básica, já que lembro que o senhor disse que se pode aprender muito com o fundamental. Do modo como enfatizou a palavra básica, era claro o subtexto. O senhor ousa mostrar algo realmente impressionante? Chuck inspirou fundo. Não viera para se exibir. Só tinha passado para visitar um velho amigo, cujo neto treinava ali.
Esse neto era justamente o garoto de faixa branca. Ele só queria ficar no fundo, observando em silêncio. Mas parecia que o destino tinha outros planos. Mesmo assim, não desejava ostentar. Talvez um kata simples ou um movimento básico fosse suficiente para responder ao convite e evitar transformar a aula em espetáculo. Ele caminhou em direção ao tatame. O mar de alunos se abriu em silêncio para deixá-lo passar. O garoto de faixa branca o observava com olhos cheios de admiração e confusão. "Qual é o seu nome, garoto?" Chuck perguntou suavemente. "Daiki", respondeu o menino, a voz trêmula de emoção. "Daiki?" Chuck repetiu com calor, pousando levemente a mão sobre o ombro do garoto. "Você se importaria se eu tomasse emprestada a sua turma por um minuto?" Daiki sacudiu a cabeça com força. Depois recuou para a fila, quase tremendo de alegria. O ídolo das histórias que o avô contava agora estava diante dele. Sensei Watanabe observava, o sorriso tenso, braços cruzados. Não estava acostumado a dividir o centro das atenções, mas manteve a postura calma, a mente já calculando rapidamente o próximo passo. Chuck avançou para a frente da turma, ficando ao lado de Watanabe. O sensei apontou para o espaço à frente. "Por favor." Todos os olhares se voltaram para Chuck Norris. Uma energia diferente percorreu a sala. Alguns alunos cochicharam, mas logo se calaram diante do olhar cortante de Sensei Watanabe. Chuck não olhou para a multidão, mas se concentrou no interior. Deu um passo à frente, assumindo a postura Yoridachi. Pés afastados na largura dos ombros, mãos subindo lentamente a guarda. "O básico", Chuck começou, a voz calma e firme, mas ressoando pelo silêncio do dojo. "Muitas vezes é ignorado quando buscamos técnicas mais elaboradas. Mas a verdadeira maestria só vem do domínio dos fundamentos." Executou um soco direto simples. Alguns adolescentes, incapazes de resistir, tiraram o celular escondido para gravar, apesar da regra de não filmar dentro do dojo. A tentação era grande demais. Era a própria história viva diante deles. Chuck permaneceu imóvel após cada soco, sentindo os olhares cravados nele. Fechou os olhos por um instante, respirando fundo. O cheiro familiar da sala de treino voltou. Suor, produto de limpeza e no ar, o aroma de madeira polida. Sensei Watanabe assistia de braços cruzados, o sorriso educado congelado no rosto. Não podia interromper, mas aquilo não era o espetáculo vistoso que ele esperava. Após cerca de 10 socos, Chuck deslizou suavemente para um Mawashi Geri, um chute circular perfeito. A perna esquerda firmava como pilar, a direita girava como um redemoinho, o pé cortava o ar e parava a poucos centímetros da cabeça de um adversário imaginário. Então recuou o chute com leveza e controle, sem gritos, sem estardalhaço, apenas o som do vento. O silêncio era quase arrepiante. "O poder", Chuck disse baixo, "vem da precisão e do controle, não da raiva nem da ostentação." Ele percorreu a turma com o olhar, encontrando os olhos de cada aluno. Talvez não seja chamativo, mas em uma situação real, um chute assim, se bem aplicado, encerraria a luta imediatamente. Sem barulho, apenas com eficácia. Watanabe sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. A mensagem implícita na lição de Chuck não era difícil de entender. Uma lembrança sutil, mas clara, que truques vistosos sem substância nada significavam. E justamente isso era a base do estilo e da fama de Watanabe. Ele precisava retomar o controle. Agora. Bateu palmas e abriu um sorriso largo. Excelente. Sim, o básico é essencial. Aproximou-se e ficou ao lado de Chuck, acenando para a turma. Claro, o Sr. Norris tem toda a razão. Tudo deve começar por uma base sólida, mas... Ergueu um dedo, cheio de teatralidade. Nós também acreditamos em ultrapassar os limites do básico. Quando a fundação está firme,
avançamos além. Gostamos de acrescentar um pouco de espetáculo também, para manter o espírito dos alunos jovens. Virou-se para Chuck com expressão quase de desculpa. O senhor entende, não? Um simples soco de Chuck havia drenado a energia da sala, afastando o Adonab dos holofotes. Isso era inaceitável. Precisava recuperar a narrativa. Uma ideia brilhou, clara como a luz, e ele se surpreendeu por não ter pensado antes. O Adonab enxergou diante de si uma oportunidade de reverter a situação. Um combate de exibição com o próprio Chuck Norris, ali mesmo, diante das câmeras escondidas. Sim, ele tinha notado os celulares gravando. Por que não aproveitar? Bastava um sparring leve, ainda que apenas simbólico. Se conseguisse resistir ou mostrar boa forma, seu nome se espalharia. Afinal, Chuck já tinha idade avançada. E ele, Amaru Adonab, estava em seu auge. Ele falou em tom leve, quase brincalhão, mas com desafio explícito. Senhor Norris, o senhor já honrou nosso dojo com sua demonstração. Os alunos estão ansiosos por aprender. E se há uma lição a ser transmitida hoje, talvez seja através de um pequeno combate amistoso. O ambiente na sala mudou de imediato. Uma onda de excitação percorreu os alunos. Todos prenderam a respiração. Os celulares, que haviam sido guardados às pressas, começaram a aparecer novamente. Chuck assentiu com leveza, sem mostrar a menor hesitação. Recuou para a beira do tatame, como se dissesse que já havia cumprido a sua parte. Obrigado por me deixar compartilhar, disse ele com sinceridade. Mas Sensei Adonab não estava disposto a parar. Aquele era o seu dojo, e ele sentia o poder nos olhares dos alunos escorregar de suas mãos. Um brilho de verdadeira satisfação surgiu em seu sorriso, quando inclinou a cabeça para Chuck. Excelente, disse alto para todos ouvirem. É realmente uma honra o senhor ter aceitado. Chuck também se inclinou em resposta, o rosto sereno e respeitoso. Ao erguer-se, tirou suavemente a jaqueta gasta. Por baixo, uma simples camiseta preta. O suor lhe molhava as costas. A sala era quente, mas seus braços ainda mostravam força, músculos firmes sob a pele marcada pelo tempo. Cada movimento tinha a leveza de um felino à espreita. O Adonab, por sua vez, retirou o uniforme vistoso, revelando uma regata justa por baixo. Seu corpo era claramente vigoroso, moldado por anos de treino. Lançou o uniforme de lado e um aluno correu para pegá-lo com reverência. Amaru girou o pescoço, estalando as articulações, depois rodou os punhos para aquecer. Um aluno mais velho, faixa preta, primeiro dan, aproximou-se com 2 luvas de sparring nas mãos, oferecendo-as aos 2 homens. O Adonab afastou-as com um gesto confiante. Não é preciso, declarou, os olhos fixos em Chuck. Será apenas um treino amistoso. Chuck inclinou a cabeça em sinal de concordância, recusando também as luvas com um gesto cortês. Preferia lutar de mãos nuas. Luvas lhe pareciam cerimoniais demais, e imaginava que nenhum dos dois atacaria a sério. Ou pelo menos, assim esperava. O aluno se curvou e recuou. O círculo de aprendizes se fechou mais. O ar estava suspenso. Só se ouvia a respiração compassada e, de vez em quando, o ranger das tábuas de madeira. Um celular apitou com uma notificação, rapidamente silenciado. Chuck avançou até o centro. O Adonab postou-se diante dele. Estavam a 2 metros de distância. Ambos se inclinaram. A reverência de Chuck foi humilde, reverente, a de um verdadeiro artista marcial. A de Adonab foi breve, mantendo os olhos fixos no adversário, como se temesse desviar o olhar diante de um rival formidável. Assumiram posição. O Adonab ergueu uma perna, corpo inclinado, braços em guarda alta, postura típica do kickboxing. Chuck adotou uma guarda solta, joelhos levemente flexionados, braços relaxados mas prontos. Parecia descontraído, mas qualquer olhar atento via a preparação absoluta. Por um compasso de coração, ninguém se moveu.
O dojo inteiro prendeu a respiração. Naquele instante suspenso, Chuck sentiu as décadas de treino se condensarem em cada articulação, cada respiração. Lutas amistosas, grandes torneios, confrontos no cinema e na vida real. Tudo se fundia em um estado de foco absoluto. Do outro lado, o coração de Amaru Adonab batia acelerado, não de medo, mas de excitação. Uma gota de suor escorreu entre suas omoplatas. Esse era o momento que sempre sonhara, medir forças com um ícone vivo. Comecemos, murmurou Adonab, dispensando um comando formal. Então, foi ele quem atacou primeiro. Movendo-se ágil na ponta dos pés, mediu a distância com pequenos avanços e recuos. Depois explodiu num chute circular alto contra o ombro de Chuck. O mesmo chute veloz e preciso que exibia diante dos alunos. Mas Chuck não era presa da velocidade. No instante em que o quadril de Adonab girou, Chuck já havia mudado o peso do corpo. Não precisou bloquear. Simplesmente não estava mais ali. O golpe cortou o vazio, passando a centímetros de seu ombro. O Adonab precisou recolher a perna às pressas para não perder o equilíbrio. Um murmúrio percorreu o dojo, seguido de alguns "ó" de espanto. Chuck havia recuado apenas meio passo, com suavidade e precisão. O Adonab sentiu uma pontada de frustração. Seu golpe inicial falhara. Mas não deixou transparecer. Avançou de novo, disparando um direto ao peito de Chuck, seguido de um gancho de esquerda. Chuck desviou o primeiro soco com a palma aberta e afastou a cabeça do segundo com um leve movimento, quase imperceptível. Um instante antes estava ali. No seguinte, desaparecera da linha de ataque. Aos olhos inexperientes, parecia um movimento simples, mas qualquer praticante sabia. Chuck lia cada gesto do adversário como quem folheia um livro. Não usava força, mas compreensão do movimento. E fiel às suas palavras, aquilo era apenas um treino leve. Ele não contra-atacava, apenas se defendia, permitindo que o rival se exibisse e se esgotasse. Durante o primeiro minuto, o Adonab disparou ataques, chute baixo de teste, sequência de diretos, até uma tentativa de rasteira. Chuck evitou tudo, bloqueando, recuando, saltando levemente. Seu rosto mantinha-se estranhamente sereno. A atmosfera do dojo começou a mudar. No início, todos esperavam uma luta explosiva, mas o que viam era algo raro. Um homem atacando sem parar, e outro desviando com calma, sem revidar. O silêncio se espalhou como névoa espessa. Os alunos grudaram os olhos em cada movimento, cada passo. No ritmo constante da respiração de Chuck, só se ouvia o fôlego cada vez mais pesado de Adonab, que começava a ficar sem ar. Do outro lado do tatame, Daiki, o pequeno de faixa branca, arregalava os olhos, boca aberta, os dedos tão cerrados que ficaram brancos. Para ele, aquilo parecia magia. Sempre acreditara que Sensei Adonab era o mais forte, e agora via um homem mais velho eclipsá-lo completamente, sem precisar desferir um único golpe. O suor já escorria visível no rosto de Adonab. Em sua mente, surgiu um pensamento doloroso. Chuck está brincando comigo. A sensação era insuportável. Lembrou-se da primeira vez em que fora derrotado num torneio. Naquele dia, um veterano evitou cada ataque seu e o derrubou diante da plateia com facilidade. As risadas da multidão ainda ecoavam em sua memória. E foi naquele dia que jurara, nunca mais se sentiria tão impotente. Mas agora, tudo aquilo se repetia, em seu próprio dojo, diante dos alunos que nele depositavam confiança. O Adonab recuou um passo, levantando as mãos num gesto que misturava respeito e uma pausa para recuperar o fôlego. Chuck entendeu de imediato. Apenas assentiu levemente, sem baixar a guarda, mas também sem avançar. Ambos começaram a se mover em círculos lentos, como guerreiros de outrora, sem pressa, sem palavras, apenas trocando sinais pelo olhar. Nesse silêncio, o Adonab preparava em segredo seu golpe decisivo. Não podia continuar em desvantagem.
Todos o observavam. Precisava recuperar sua posição, provar que merecia o título que carregava. E, naquele instante suspenso, decidiu usar sua sequência mais poderosa. Uma combinação de movimentos em espiral que lhe rendera vitória no torneio do ano anterior, e que também era sua rotina de demonstração favorita. Arriscado? Sim, mas Chuck apenas defendera até agora, não contra-atacara. Se queria restaurar a honra, esse era o caminho. Com uma inspiração cortante, Wadonab avançou. Começou com um chute baixo na coxa de Chuck, não para machucar, mas para obrigá-lo a mudar o peso do corpo. Quase ao mesmo tempo, girou o tronco e lançou um soco invertido ao rosto. Um engodo rápido, alternando baixo e alto. Mas Chuck não perdeu a calma. Elevou a perna suavemente para evitar o chute e, com um movimento fluido de joelhos e cabeça, deixou o soco passar rente aos cabelos. Wadonab não parou. Aproveitou o giro e transformou-o num chute circular alto, o pé cortando o ar como um vendaval, rumo à cabeça de Chuck. Esse golpe já derrubara muitos oponentes, mas Chuck Norris moveu-se como se previsse cada detalhe. Levantou o braço esquerdo, bloqueando de leve, ao mesmo tempo em que girava o ombro e acompanhava o movimento da perna inimiga. A força foi absorvida e dispersada. E naquele exato momento, quando Wadonab estava em desequilíbrio sobre apenas uma perna, Chuck estendeu o próprio pé e tocou de leve no tornozelo do adversário. Não houve força bruta, apenas um toque preciso, no instante certo, no ponto frágil. O suficiente. Sem apoio, o chute de Wadonab perdeu potência. Seu corpo tombou, o tatame aproximando-se rapidamente. A queda apareceu em câmera lenta. Ele sentiu o impacto nas costas, o som seco ecoando pelo dojo. As luzes do teto ofuscaram sua visão. Parte dele quis levantar-se de imediato, esconder a derrota, mas congelou. A centímetros de seu rosto estava o pé de Chuck, suspenso em posição de chute, interrompido de propósito antes do contato. O vento do golpe bagunçou alguns fios de cabelo em sua testa. Se Chuck não tivesse contido a força, aquele chute o teria nocauteado antes mesmo de tocar o chão. A sala inteira parou de respirar. Nenhum som. Nem das lâmpadas de neon. O mundo parecia suspenso. Wadonab ergueu os olhos e encontrou o olhar de Chuck. Sereno, sem rancor, sem arrogância. Apenas uma pergunta silenciosa. Admite a derrota? O tempo parou. Todos os alunos permaneciam imóveis, olhos arregalados, sem ousar respirar. No olhar de Chuck não havia triunfo, mas a calma de quem venceu sem precisar golpear. Wadonab sentiu um turbilhão, choque, vergonha, raiva de si mesmo, mas acima de tudo, uma dolorosa revelação. Aquele homem o vencera, total, absoluto, sem infligir dor nem humilhação. Apenas um toque leve, um chute interrompido. Uma derrota completa, oferecida com compaixão. Chuck baixou lentamente a perna, deu um passo atrás e relaxou a postura. Estendeu a mão, simples, direta, sem palavras. Um convite para levantar-se, não por desprezo, mas por respeito. Wadonab contemplou aquela mão por alguns segundos. Uma mão que já aplicara golpes lendários no mundo inteiro. Segurá-la significava admitir a derrota e reconhecer a generosidade do adversário. Olhou ao redor. Seus alunos o observavam, não mais com admiração automática, mas aguardando sua reação. Havia expectativa, havia apreensão. Respirou fundo. Então ergueu a própria mão e apertou a de Chuck. O aperto de mão foi firme e sereno. Chuck o ergueu suavemente, como se não fosse nada. De pé, Wadonab não falou de imediato. Inclinou-se profundamente diante de Chuck. Não o gesto teatral de costume, mas uma reverência cheia de sinceridade e humildade. O rosto ainda corado, mas os olhos já sem rigidez. Manteve a postura por alguns segundos,
mais tempo do que jamais fizera diante de qualquer pessoa. Chuck retribuiu com uma inclinação. Depois pousou levemente a mão em suas costas, sem dizer nada, mas o gesto parecia murmurar. Está tudo bem. Uma onda de emoção indescritível percorreu o dojo. Alguns alunos começaram a bater palmas, não de forma ruidosa, mas lenta, como se tivessem presenciado algo sagrado. Suspiros aliviados ecoaram. O assistente que gravava esqueceu do tablet em mãos, os olhos marejados, e Daiki, o menino de faixa branca, permanecia imóvel, um sorriso radiante quase em lágrimas. Para ele, aquilo era um conto de fadas real, um herói das memórias do avô, vencendo seu mestre respeitado, mas sem ferir ninguém. Watanabe ergueu-se lentamente, o semblante já recomposto, mas o olhar transformado. Fitou seus alunos, que agora não o olhavam com decepção, mas com mais respeito. Um respeito verdadeiro, concedido a quem aceita a lição mais dura, a humildade. Abriu a boca para falar, e parou quando Chuck balançou discretamente a cabeça, como quem diz: deixe o silêncio falar. Sem comando, sem ordem. A turma inteira se ajoelhou ao mesmo tempo, testas no chão, numa reverência profunda aos dois mestres. Um gesto solene e reverente, reservado apenas aos verdadeiramente dignos. Watanabe nunca vira sua turma curvar-se assim, nem quando trouxera troféus. À sua frente, Daiki se dobrava, a testa quase tocando o tatame. Algo nele relaxou, como uma corda tensionada que finalmente se solta. Talvez fosse o ego, talvez o alívio de compreender. O respeito não nasce da vitória, mas da sinceridade. Murmurou, quase sem saber para quem. Obrigado. Chuck inclinou a cabeça. Obrigado pelo treino. A voz ainda calma, a respiração estável, os cabelos grisalhos intactos, como se tudo não passasse de um exercício leve. Mas era justamente essa simplicidade que aumentava a admiração de todos. Alguns alunos ergueram os olhos, lágrimas misturadas à gratidão. O assistente lembrou-se enfim da gravação. Olhou para a tela, onde o combate estava todo registrado. O dedo foi ao botão de compartilhar, mas parou. Havia algo sagrado naquele momento. Não era uma luta para exibir, mas para ensinar. Uma vitória não pelo golpe, mas pela contenção. Uma lição não sobre quem é mais forte, mas sobre quem se conhece melhor. Ele baixou o aparelho. Não iria postar. Pelo menos, não ainda. Sensei Watanabe voltou-se à turma, fazendo sinal para que se levantassem. Eles obedeceram em uníssono. Mas ele percebeu que nos olhos deles já não havia idolatria cega. Havia agora respeito real, profundo, pelo homem que podia cair, admitir a derrota e ainda assim erguer-se com honra. Engoliu em seco, recuperando a voz. Turma, disse, e embora ainda tremesse um pouco, sua voz soou firme. Hoje testemunhamos algo muito especial. Lançou um olhar a Chuck, que permanecia sereno ao seu lado, sem buscar o centro da cena. Eu aprendi uma lição de humildade e de verdadeiro espírito marcial. Continuou. Agora não como mestre, mas como quem confessa. Não está no grito mais alto, no chute mais alto, nem no maior troféu. Fez uma pausa e prosseguiu. Está no respeito, no autocontrole, e no fato de que conhecer e dominar a si mesmo é mais importante do que vencer os outros. Chuck assentiu, sem acrescentar nada, mas deixar que o próprio sensei Watanabe dissesse aquilo já era uma lição mais poderosa do que qualquer discurso. Então, Watanabe voltou-se a Chuck e, num gesto que surpreendeu a todos, convidou-o a ficar ao seu lado, diante da turma. Chuck avançou, ombro a ombro com ele, sem competir, sem se impor, apenas sereno. Watanabe ergueu a voz. Quero que todos se inclinem para agradecer ao Sr. Norris, por compartilhar técnica e, acima de tudo, por compartilhar calma, bondade e generosidade. Toda a turma curvou-se profundamente.
Os arigatou gozaimasu ecoaram, irregulares, mas carregados de sinceridade. Alguns não pronunciaram direito, mas isso não importava. O que contava era a intenção. Chuck retribuiu a inclinação. Não viera para ser ovacionado. Em parte, ainda sentia que interferira demais no dojo, mas os olhares calorosos dos alunos e, sobretudo, o olhar transformado do próprio sensei Watanabe mostravam-lhe que havia feito a coisa certa, sem formalidades, sem rituais. O ambiente tornara-se mais leve. Alguns alunos se aproximaram para apertar-lhe a mão. Adolescentes tagarelas pediram autógrafos. Chuck sorriu afável, assinou no cinto de uma garota, posou para a foto com 3 garotos que quase saltaram de alegria. Watanabe observava, mas desta vez não havia inveja. Não sentia-se ofuscado. Pelo contrário, experimentava alívio. O peso de ter de ser infalível, de jamais poder falhar, finalmente se dissipara. Após alguns minutos de interação calorosa com os alunos, Chuck pediu licença para partir. Caminhou até o canto do tatame, onde havia deixado a velha jaqueta no início. Ao vesti-la novamente, Watanabe aproximou-se, o semblante mais sóbrio que de costume, sem o brilho exibicionista. Falou baixo, apenas para que ambos ouvissem. Sr. Norris, devo-lhe um agradecimento e também um pedido de desculpas. Chuck o olhou em silêncio, aguardando. Eu o desafiei, não pelos meus alunos, mas porque queria usar a sua fama para elevar o meu nome. Watanabe sorriu amargo. Deixei meu ego se sobrepor ao verdadeiro espírito marcial. Chuck manteve o olhar sereno. Eu já esqueci, respondeu, leve como a brisa. Também já fui como o senhor, seduzido pelo sucesso, ofuscado pela fama. É fácil. Aquelas palavras, uma confissão simples vinda de uma lenda, fizeram corar o rosto de Watanabe. Sentiu-se menos sozinho em sua falha. Se algum dia voltar, disse ele, o sorriso hesitante. Espero que faça uma parada aqui, não para lutar de novo. Apressou-se a acrescentar, rindo de si mesmo. Mas para compartilhar, uma orientação ou simplesmente para cumprimentar. Chuck sorriu de leve. Talvez, mas costumo ir aonde sou necessário. O olhar dele pousou em Daiki. O menino agora narrava a luta aos colegas, imitando desajeitado os chutes, os olhos brilhando como um pequeno sol. Chuck sorriu. Watanabe acompanhou aquele olhar e assentiu. Esse garoto é um bom aluno, disse. Dedicado, com espírito. Prometo cuidar bem dele. Eu sei que cuidará, respondeu Chuck. Ele tem coração, alimente isso. Um instante de silêncio se alongou, não de tensão, mas de quietude. Então, Watanabe percebeu o que ainda não havia entendido. O senhor veio aqui. Só por ele, não é? Perguntou surpreso. Não para me avaliar, nem para se exibir. Chuck acenou levemente. Eu disse desde o início, vim apenas para ver uma criança treinar. Mas por quê? Watanabe insistiu com sinceridade. O avô dele é meu amigo, dos tempos da Força Aérea, contou Chuck, os olhos iluminados pela memória. Ele me escreveu dizendo que o neto treinava aqui, cheio de entusiasmo e determinação. Eu passava pela cidade e decidi visitar em silêncio. Sorriu, com um toque de ironia. Mas parece que não foi tão silencioso quanto imaginei. Watanabe riu alto. Pela primeira vez naquela noite, o riso não era para disfarçar ou chamar atenção. Era genuíno, leve, sincero. A sua visita acabou sendo o que eu mais precisava, disse. Não só meus alunos aprenderam, mas eu também. Os 2 homens apertaram as mãos. Não houve mais palavras, mas o entendimento e o respeito mútuo estavam completos. Watanabe inclinou-se profundamente, não como mestre diante de um convidado ilustre, mas como aluno diante de um professor. Chuck ergueu a mão, como quem dizia: não há necessidade de cerimônia, mas retribuiu o gesto com um aceno. Quando se virou para sair, uma vozinha soou atrás dele.
Tio Norris, senhor. Ele se voltou. Era Daiki. O menino estava ali, as mãos trêmulas segurando um pequeno cinto branco gasto, já puído nas bordas. Não era o que usava agora, mas o primeiro, o de iniciante, com o nome Daiki, rabiscado em marcador anos atrás. Tio, pode assinar este cinto? Daiki gaguejou, os olhos brilhando. Quero guardá-lo para sempre. Chuck recebeu o cinto. Do bolso da jaqueta, tirou uma caneta preta, que sempre levava caso encontrasse fãs. Assinou com cuidado ao lado do nome rabiscado do garoto. Depois parou um instante. Inclinou-se e escreveu mais uma linha. O silêncio é a lição mais ensurdecedora. Daí que inclinou a cabeça tentando decifrar. O quê? Significa isso, tio? Chuck pousou a mão sobre seu ombro. Deixe seu avô explicar. Mas digo antes, significa que há lições que ecoam mais alto que qualquer grito. E hoje, você já viu uma delas. Daí que assentiu com força. Seus olhos pareciam querer gravar cada palavra no coração. Vou treinar com dedicação, disse ele, a voz aguda de emoção. Chuck afagou-lhe os cabelos. Bom, e ouça o seu mestre, não só o que ele diz, mas o que quer ensinar. Sim, senhor. Chuck voltou-se, inclinou a cabeça uma última vez para toda a turma e para o Adonab. Depois caminhou até a porta. Os alunos abriram caminho em silêncio. Alguns sussurraram saudações, outros apenas se curvaram profundamente. O Adonab seguiu alguns passos atrás, querendo acompanhar aquele visitante especial até a saída. Chuck empurrou suavemente a porta de correr. Lá fora, o entardecer já tingia o céu de roxo, com as primeiras estrelas despontando entre as nuvens. A placa de neon do dojo ainda brilhava em azul, mas agora parecia mais suave, como se também se despedisse. Uma brisa fresca entrou, trazendo o cheiro de terra molhada após uma chuva distante. Chuck voltou-se pela última vez. Dentro do dojo, o Adonab permanecia entre seus alunos. Alguns sorriam, outros apenas olhavam em silêncio, os olhos marejados. Todo o salão parecia suspenso num instante eterno. Eles já não viam Chuck apenas como celebridade, mas como símbolo de serenidade, de força que não precisa provar nada, e de um mestre que compreende o valor do silêncio. O Adonab curvou-se profundamente, não como sensei, mas como um ser humano profundamente grato. Chuck respondeu com um leve aceno e um sorriso discreto. Nenhuma palavra era necessária. Naquele silêncio final, a lição ainda ecoava, não em gritos, mas em compreensão. Ele deixou o dojo a passos calmos, puxando a jaqueta para se proteger do frio da noite nascente. Os faróis de um carro que passava iluminaram-no por alguns segundos, revelando a figura de um homem grisalho que deixava a luz para trás e mergulhava no crepúsculo, só, mas em paz. A porta de correr fechou-se atrás dele com um som suave, porém decisivo, encerrando um capítulo e abrindo outro. Dentro, ninguém se moveu. O dojo permanecia imerso em silêncio, não de constrangimento ou vazio, mas de quietude cheia de significado. Por fim, o Adonab respirou fundo e falou, baixo, mas firme. Enfileirem-se. Os alunos obedeceram de imediato. Sem outra ordem, inclinaram-se pela última vez, o ritual de sempre para encerrar a aula. Mas agora a voz dele era mais suave, sem ostentação, sem peso. Aula encerrada. Os grupos começaram a deixar o dojo, 2 a 2, 3 a 3. Não comentavam sobre o chute mais bonito ou o golpe mais veloz. Falavam da lição, do autocontrole, do silêncio mais forte que o grito. Daiki abraçava o cinto branco assinado como um tesouro, as faces coradas de felicidade. O assistente diminuiu o passo e murmurou ao ouvido de Adonab. Sensei, hoje, nunca vou esquecer. O Adonab assentiu. Nem eu. Quando todos se foram, Sensei Amaru Adonab permaneceu sozinho no dojo. Caminhou até o centro,
a luz da lua entrando pela janela alta e refletindo nos troféus que brilhavam discretamente. Esses títulos, de repente, já não importavam tanto. Seu olhar repousou no ponto onde havia caído e onde Chuck lhe estendera a mão para levantá-lo. Inclinou-se novamente, não a alguém em particular, mas àquele instante, àquela lição, e ao mestre que lhe ensinara a maior de todas as lições no silêncio. Se esta história lhe tocou, compartilhe-a. Comente o que aprendeu. E se ainda não o fez, não se esqueça de seguir o canal, para continuarmos a espalhar os valores da humildade, do autocontrole e da verdadeira força humana. Que você permaneça firme como um guerreiro e sereno como Chuck Norris,